1 Pedro capítulo 1, versículo 3 diante, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar a salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provações. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinada pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória, honra, quando Jesus Cristo for revelado. Versículo 8 agora. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indivisível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Deus que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiriam aqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Amém? O versículo 3 aí, irmãos, diz a esperança viva, né? Conforme, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Versículo 3. Deus nos regenerou para uma esperança viva. Então não é esperança morta, não é? Esperança morta é aquela que você espera o Senhor e você fica ali meio deprimido, não é? Eu sempre digo o seguinte: eu cobro só 3 coisas de um líder de célula. Só cobro 3 coisas de uma liderança de célula. Está dizendo aqui para o pessoal. Fé. Você não pode não ter fé, não é? Numa reunião. Seja o que for, não vamos orar. Deus é fiel. Fé, não é? Amor. Sempre tratar as pessoas com amor, independente da mais difícil que elas sejam, não é? Sempre amar as pessoas e crer que elas vão mudar um dia, que Deus vai fazer isso. Fé, amor e alegria, né? Você fazer uma reunião, todo mundo, aquele cemitério todo, né? Bota um hino animado, bota a turma para correr, vamos correr, que negócio de tristeza, né? Vamos pular agora, vai pular, tu vai pular, bota para correr, bota para fazer. Você não pode fazer uma reunião meio deprimida, né? Como se a turma tivesse a pulsa ali, não, faz uma coisa alegre. Então a esperança tem que ser viva, não é? A esperança tem que ser viva, tem que ser algo realmente que a gente esteja animado, que a gente creia realmente que Deus está fazendo algo sobrenatural. Uma outra coisa é o versículo 5, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, não é? Mediante a fé Deus nos protege, Deus nos dá proteção nessa obra. E ele diz assim ainda: até que chegamos, protegidos pelo poder de Deus, até que chegamos à salvação prestes a ser revelada nos últimos tempos. Então nós temos a garantia do poder de Deus que nos protege. Então a gente não pode ter medo, não é? A gente não pode ter medo. E eu queria que os irmãos exercitassem uma coisa. Quarto de escuta é muito importante. Líder de célula que não tem uma vida de devocional com Deus, você vai arrumar um problema muito sério para a sua vida. Por quê? Existe a palavra dita, que é essa Bíblia aqui, a gente chama de palavra logos, né? Lá no verbo, no princípio era o verbo ali é a palavra, é o logos, que é a palavra dita de Deus. Essa é a palavra dita. E existe a palavra revelada. Essa daí só em quarta escuta, que é a palavra rema, né? A palavra, a expressão palavra na Bíblia, ela é traduzida por 2 palavras. Ou ela pode ser logos. Quando a Bíblia traduz palavra por logos, é palavra de Deus.
E quando ela traduz palavra por rema, é palavra de Deus, só que revelada, para agora, amanhã. O que é que eu faço amanhã? Deus faça assim, isso aí é rema. Palavra dita é palavra escrita. Então o que é que acontece com muitos cristãos? Porque a esperança está morta. A esperança tem que ser viva. Por que é que muitos cristãos a esperança está morta? Porque às vezes não sabem usar a fé que tem, né? Eu estava falando até aqui domingo, por exemplo, uns jovens foram em outro país assistir um culto, não é? E aí eles pensaram que o culto era de um lado do rio. Quando eles chegaram, o culto era do outro lado do rio. Aí não tinha barco, não tinha nada para atravessar o rio. Aí eles disseram, então é melhor a gente voltar, e a gente perdeu o culto. Aí algumas meninas disseram assim, não, Deus abriu o mar vermelho, Pedro andou sobre as águas, e tal, tudo palavra dita. Deus vai fazer a gente andar também. Aí foram. Os meninos disseram, a gente vai não. Mas as mulheres foram. Aí vocês têm fé, aí entraram dentro do rio. O que foi que aconteceu? Elas afundaram, né? Morreram afogadas, no outro dia apareceram os corpos. Aí vem a crise de muitos cristãos. Não, mas eu orei e tive fé em Deus. Não, você não teve. Fé você só deve ter quando você escuta que você tem que ter. Por exemplo, Pedro chegou para Jesus e disse assim, mestre, Jesus apareceu em cima do mar. Isso aí só consegue um quarto de escuta, viu? Porque não é para você, não faça o que eu estou fazendo, não. Eu vou fazer o que o pastor fez, dá errado. Mas pastor, eu fiz do jeito que o senhor fez. Eu digo, sim, mas não é do jeito que eu faço, é do jeito que Deus mandou eu fazer. Se Deus orou, você orou e Deus mandou você fazer, você faz. Não é? Porque tem gente que diz assim, não, eu fiz a célula do jeito que o Senhor me disse que eu deveria fazer. Muito bem, irmão, olha, você é um discípulo fiel a mim, eu vejo que você foi para a ruína, mas fez o que eu mandei fazer. Não é? Você é fiel a mim, mas você está sendo fiel a Deus. O que é que Deus quer que você faça? Não é? Você tem que orar a Deus, Deus, como eu devo proceder aqui, Pai? Aí Deus vai dizer, porque aí o que acontece? Faz o que os outros mandou, aí foi afundando, morrendo todo mundo. Aí fica aquela coisa, não, eu já tentei, isso não funciona. Não funciona porque você tentou fazer o que eu fiz, você não procurou fazer o que Deus quer que você faça. Isso é possível através de quarto de escuta. Veja o que foi que Pedro fez. Jesus chegou, apareceu sobre as águas. Aí Pedro, né? Menina, o cara é bom demais, né? Sobre as águas. Aí Pedro disse assim, mestre, permita que eu, teu servo, vá até aí. Aí Deus disse o quê? Venha. Aí ele foi. Você está entendendo? Mas quem mandou ele ir? Deus. Aí ele foi e andou sobre as águas. Aí você, não, agora eu vou andar sobre as águas. Aí morre afogado. Porque você tem que orar, mestre, eu posso ir, que nem Pedro, sobre as águas. Aí você vai orar. Aí Deus diz, olha, não vai não, porque isso aí só foi uma experiência de Pedro. Não é? Não é experiência para você. Essa é a palavra rema. A gente, muitas vezes na igreja, a gente só trabalha com a palavra logos. O que é a palavra logos? É a palavra Bíblia estudada. A gente estuda muito em EBD. Não é? Quem participou da igreja é grego, não sabia disso. Esse estudo é a palavra logos. Esse não gera muita coisa na nossa vida, não. É por isso que muitas vezes o quarto de escuta cai. Por quê? Porque a gente se dedica muito só ao estudo das escrituras, só estudar o porquê das escrituras, e não estuda a palavra rema. A palavra rema só é no quarto de escuta, que é aquela que você fecha os olhos e diz, Deus, o que é que eu faço? Não é? É aquela que você ajoelha assim, Deus. Não é? Hoje eu estava com um irmão lá em casa, ele estava enfermo, e eu disse, tu crê que Deus pode te curar? Aí ele disse, não, eu creio. Eu disse, você não crê, porque se eu conversar que já ia morrer, né? Aí eu disse, agora, vamos fazer o seguinte, vamos passar 40 dias orando, dizendo assim, Deus me dê fé, Senhor. Se o Senhor me concede minha cura, Senhor. Se for, fale comigo, todo dia, quarto de escuta, pedindo a Deus. Se você ouvir Deus dizendo que cura você mesmo, você ouvir Deus dizendo, muitas vezes Jesus, quando ia fazer a cura, ele dizia assim, e via se ele tinha fé suficiente. Porque tem gente que às vezes chega para falar com você, mas ele já está arrasado. Ele, minha vida acabou. Você diz, tá, acabou, e daí tu não sai mesmo, não é? Porque ele está só desabafando, mas ele não tem fé nem para se levantar. Porque Jesus dizia o quê? A tua fé, Jesus via que eles tinham fé para ser curado e dizia, não, pode levantar e vá-se embora, porque eu vejo que tu está aguerrido mesmo. Essa é a palavra rema. Aí por que muitas vezes a fé, ela não é, a esperança, ela não é viva? Porque muitos cristãos, a esperança não é viva. Porque eles estão decepcionados de frustrações. Ele fez uma coisa achando que era de Deus, deu errado, fez de novo, deu errado, fez de novo, deu errado. Aí você acaba ficando o quê? Frustrado, não é? Aí eu também vou orar mais para o enfermo, eu também não vou fazer mais isso.
Eu já pedi, não resolve, não é? Deus não faz nada. Só que isso aí é baseado em palavras reveladas. Você tem que sentar aqui, Senhor, fala comigo, Senhor, e aí fazendo quarto de escuta, pedindo oração a Deus, Deus me conceda isso, não é? Eu até estava falando aqui para os irmãos, que tem muita coisa que eu consigo em oração. E o interessante é o seguinte, quando eu consigo em oração, a minha fé, ela é muito viva. Que, por exemplo, vamos dar exemplo, eu quero forrar isso aqui, eu não tenho fé para fazer isso, mas eu posso pedir, você está entendendo? Se fosse agora eu não fazia, mas se eu passar 40 dias eu faço isso aqui. 40 dias, porque quando 40 dias de oração, Deus me dê fé em nome de Jesus, Deus me conceda, não é? Deus, em nome de Jesus. Daqui a 40 dias você sai, não estou vendo nada, mas agora eu estou conseguindo. Porque a esperança, ela tem que ser viva. Você não pode apostar nada que você não crê que você vai conseguir. Aí você, mas eu não sei. Então comece a orar. Deus, em nome de Jesus, me revele palavra. Aí quando você faz isso, aí essa palavra já não é de Deus dito, é Deus dizendo. Faça assim, não é? Se Deus disser para você, faça isso, você pode fazer que vai dar certo. Você pode executar que vai dar certo. Pode até demorar um pouco. Pode até não ser no tempo que você gostaria, mas você tem certeza de que aquilo vai acontecer, não é? Você tem certeza de que aquilo é real, não é? Eu gosto sempre de contar o exemplo que eu passei 40 dias, né, orando para fazer uns trabalhos aqui embaixo, e eu fiquei assim impressionado quanto Deus me deu fé, porque eu não cria que ia dar certo, mas eu comecei a orar para crer, né? Deus, eu não creio que vai dar certo, mas eu vou orar para eu crer. Aí passei uns 30 dias. Depois de uns 40 dias, aí eu comecei a crer que eu podia. E comecei a ouvir Deus dizendo, eu posso também, posso te ajudar. Agora você tem que crer que eu posso, não é? É aquilo que Jesus diz, tudo é possível àquele que crê. Você tem que crer que eu posso. Que eu posso, eu posso. Você tem que crer que eu posso. Aí eu não cria. Quando eu digo crer, irmãos, eu não tinha coragem nem de comprar uma ceranga. Eu ponho uma ceranga, ai meu Deus do céu. Ficava logo desesperado. Então eu não tinha fé. Eu comecei a orar, Deus me dê fé, me dê palavra para fazer, diga que eu posso fazer. Se o Senhor disser que eu posso, eu faço. Aí depois de 40 dias, Deus, essa coisa é tão interessante que eu estou com um pedreiro aqui, e segunda-feira eu estava conversando com ele aqui, eu achei muito interessante, você ver, irmãos, quando a gente faz coisa orando, dá certo. Aí o pedreiro, o melhor pedreiro que eu já trabalhei toda a face da minha vida agora, só nessa construção, nunca arrumei um pedreiro tão bom como esse. Aí o cara não pede dinheiro, não cobra. Não, quando eu terminar o serviço, o senhor olha, se o senhor quiser, ainda o senhor me paga. Eu disse, amém. Não tem dinheiro mesmo? Eu gosto assim, né? No final, eu disse, você quer mandar? Aí me deu um prazo, né? Aí eu ligo para ele, tu vai terminar quando? Ele disse, a semana que vem. Eu disse, mas já, rapaz. Oxe, vai devagar, não precisa essa pressa toda não. Aí, estava conversando com ele segunda-feira, aí ele disse, pastor, eu sou empregado, eu trabalho de segunda a sexta numa construtora, eu estou afastado, não é? Quer dizer, se eu me procurasse em janeiro, eu não vinha não, que em janeiro eu estava trabalhando. Aí em fevereiro eu tive um problema no joelho. Olha, Mara, Deus gosta de estar problema no joelho dos cabas, né, mãe? Aí disse, eu tive um problema no joelho. Eu disse, aonde? Eu disse, no joelho. Eu disse, mas pai, Deus só pega tomando essa igreja no joelho. Eu acho que isso é para orar. Aí eu disse, eu acho que tu vai ser curado depois de terminar essa construção. Ele disse, porque o último que se converteu aí foi curado. Ele disse, então deve ter sido isso, Deus me separou para esse momento. Aí ele disse, eu disse, quando foi? Ele disse, não, dia 10 de fevereiro. Eu já vinha orando para eu começar, Deus disse, não, comece depois do dia 10, porque dia 10 acho que Deus já disse, eu vou dar uma fisgada ali, e aí tu escolhe esse cara e vai ser esse. Aí eu estava dizendo para ele de manhã, ele disse, se foi, eu disse, Aí eu contei a história de Mário, né, eu disse, olha, tem um irmão aqui que começa assim, deu uma dor no joelho, ele se converteu. Foi o período de conversão. Aí ele disse, então deve ser isso. Eu terminar aqui eu fico bom. E ele disse, e é interessante, pastor, meu joelho dói, mas quando eu estou na igreja eu fico bom. Se eu subo desse, dá nada. Agora, se eu ficar em casa o dia todinho, o joelho dói o dia todinho. Agora, se eu vim para cá, aí some tudo, não sinto mais nada. Eu disse, pronto. Ele disse, eu creio que depois de terminar isso aqui eu fico curado. Eu disse, pois sua cura está aqui. Aí ele voltou para o médico deu mais 2 meses. Ele disse, fique tranquilo que eu tenho até abril, lá para o final de maio para terminar a igreja. Eu disse, pronto. Ele disse, vamos dar uma parada. Agora essa semana, aí tu descansa, a semana a gente volta. Eu disse, pronto, glória a Deus. Mas veja só, irmãos, esperança viva. Eu estava dizendo para os irmãos, como é bom você orar, não é? E eu percebi que as coisas se encaixou muito mais fácil quando você está ali, Deus, me conceda isso, né, me dê essa esperança, tal. Outra coisa que eu orei a Deus, e é uma esperança viva, não é uma utopia, na minha cabeça já é realidade.
Eu vivo já vivendo dessa maneira. Eu pedi a Deus 100 conversões esse ano, né? Orando a Deus. Passei um tempão orando a Deus, pedindo 100 conversões a Deus. Só no quarto de escuta. Aí, por um tempo desse, Deus me concedeu. Está concedido, 100 conversões. Pronto. É só continuarmos o trabalho, continuar fazendo o que a gente está fazendo, mas na minha cabeça eu já consegui. Então, a esperança viva, né? Não tem. Agora, estou baseado em que aí os irmãos, não, eu vou para casa, eu vou pedir. Não, você tem, eu passei 40 dias, né? Já para 100 conversões foram 2 meses, né? Ali. Para eu ter a fé de 100 conversões, eu tenho que passar 3 meses orando, não é? Deus me conceda uma fé, Senhor, que creia e que eu acredite, que não seja algo utópico, para eu sair daqui, eu vou fazer isso e amanhã a gente nem se lembra do que fez, não é? Mas seja algo real, verdadeiro e concreto. Então eu queria que você imaginasse, como é que você quer a sua célula? Você quer multiplicar quando? Em agosto? Em setembro? Outubro? Pastor, eu quero multiplicar minha célula em outubro. Comece a orar desde já. Deus, em nome de Jesus, Pai, em outubro eu quero multiplicar minha célula, Senhor, em nome de Jesus. Faça planos, faça projetos e peça a confirmação de Deus, não é? Faça planos. Eu citei assim 100 pessoas, não é? Eu posso conseguir? Posso, também não posso, mas eu quero conseguir. O que é que eu faço? Começo a orar, Deus me dê fé até eu ouvir que eu consegui, não é? E aí você começa a viver essa esperança. Por isso que Pedro vai dizer que a esperança viva. Porque tem muita gente que a esperança não está viva, está morta, não é? A gente encontra às vezes muito crente desanimado, depressivo, não é? Não acredita que vai dar certo, que vai conseguir, que não, é fracassado, eu não vou conseguir, eu acho que eu estou derrotado, pastor, eu não sou uma pessoa digna disso. E o diabo se aproveita disso. Mas se você fizer os seus planos, né? Dizer, Deus, me conceda isso esse ano, Deus me... E buscar a palavra rema. Eu sei que você sabe muito da Bíblia, eu sei que tem gente aqui que é experta em Bíblia, não é? Mas a gente precisa da palavra rema. A palavra rema só quarto de escuta. Deus, esquerda, direita. Isso é rema, você está pedindo. É palavra de Deus dizendo agora. Agora, o que é que eu faço agora? Deus, faça assim. Isso é palavra dizendo, Deus dizendo assim para mim. Ruth, aqui. Isso é rema, só consegue quarto de escuta. É palavra específica. É aquilo que eu falei, é a palavra que eu prego no domingo. Eu estou pedindo a Deus o seguinte: se Deus não me der palavra rema, eu não prego mais no domingo à noite. O que é palavra rema? Palavra para aquele domingo, não é? Quando eu oro a Deus, eu digo, Deus, domingo agora. Deus, eu quero uma palavra para esse domingo agora, Se Deus não me der, não tem pregação hoje não, porque aí tem dia que você prega, porque quando Deus diz assim, ó, a pregação é essa, pastor, oxa, eu tenho, já subo assim, ó. Eita, hoje vai ser bom, porque hoje é só no Espírito, né? Hoje é só no Espírito. Ele já me deu a palavra. Agora é ruim, irmão, quando chega no domingo, Deus não disse nada. Eu disse, eita, que eu vou embromar tanto hoje. Quando eu digo assim, eu vou me esforçar que só. Mas quando é palavra rema, eu não me esforço muito no culto, porque está só saindo. Palavra revelada. Aí você já prega na unção. Agora, quando é palavra que não é rema, é logos, é palavra estudada, eu tive que ir. Porque tem pregação aqui que Deus não me dá luz. Aí eu, meu Deus, aí é cabeça, meu amigo. Cabeça para... Olha, irmão, já preparei sermão pela palavra rema em 30 minutos. E já preparei sermão sem ouvir a instrução de Deus dizendo, é isso. Eu digo, meu Deus do céu, estou complicado, não é? E aí quando chega no sábado, no domingo, como eu vivo de atividade, né, discipular dessas coisas, quando eu chego no final de semana que eu tenho a palavra rema, aí eu fico mais tranquilo. Eu sei que domingo vai pegar fogo, que é palavra revelada, eu estou dentro da unção, então é só transmitir o que foi revelado. Mas quando eu não recebo nenhuma palavra revelada, eu fico desesperado no final de semana. Se eu pudesse, eu me trancava no quarto e ficava, meu Deus, em nome de Jesus, me dê uma luz, abre um céu na estrela, não é? Aí essa é a palavra que requer as minhas pesquisas de teologia, eu tenho que correr para livro, correr para um monte de coisa, porque senão eu não sobrevivo, não é? Tem aquela pregação que às vezes eu prego, mas eu senti que foi boa, não foi ruim, mas não foi revelação, não é? Específica para aquele dia, não é? Uma mensagem que eu transmiti porque senti de Deus de transmitir, mas não foi palavra revelada. Mas é bom quando você vai para a célula. Eu sei que acontece isso com você. Tem dia que você vai para a célula, parece que tudo parece que você recebeu uma pilha, você já nem enfim nada, dá tudo certo, não é? Você sente que Deus está naquela coisa. Mas tem dia que você caça papel e não sabe o que fazer. Você, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer hoje? E aí você, o anjo do Senhor, a revelação. Não é? Mas é bom você buscar essa palavra revelada.
a palavra oculta, não é? Aquela que você diz assim, poxa, tem um monte de líder hoje aqui, Deus. Porque às vezes quando Deus dá uma palavra revelada, eu falo aqui, mexe com todo mundo na igreja, né? Que palavra. E quando eu gosto, quando eu chego lá fora, alguém diz assim, pastor, olha, né? Aí eu chego em casa e digo, Deus, palavra revelada, falou, né? Valeu, Senhor, escapei, né? Mas quando o irmão não chega, eu já fico nervoso. Aí você sente, né? O irmão sai, Deus essa semana não operou assim como eu gostaria que fosse. Principalmente quando é um dia corrido, né? Eu gosto de começar na segunda, mas tem dia que o diabo me atormenta, dia corrido. Mas a gente como líder tem que ter cuidado. Perto da reunião da célula, Deus dá uma revelação, dá uma palavra, você sente Deus ouvir, né? Então é bom o quarto de escuta, não deixe, senão você vai ter uma esperança terrível. Tem muitos crentes aí que você conversa de para orar, não tem tempo para orar, nem isso ele tem hobby, né? Porque ele perdeu a esperança, acha que é perda de tempo, ficar tempo orando e tal. Mas eu tenho aprendido aqui na igreja que orar é muito bom, viu, irmãos? Se vocês puderem orar, antes da reunião da célula, há uma batalha espiritual na reunião da célula, até está dizendo aqui para os líderes, não é? O diabo vem tentando atormentar. Por exemplo, você está na reunião, você planejou tudo, está tudo ocorrendo direitinho, tudo do jeito que você glória a Deus, está dando certo. Aí o diabo diz assim, aí pega um ali, rapaz, dá um grito, você, rapaz, vem da reunião, não é? Ou então tem alguém, sei lá, uma criança pega um copo e pá, você, Deus estava tudo direitinho, a pessoa já ia, não é? Ou então alguém chega, ou então chega alguém, não é, do mundão, aí vem com a roupa assim, aí vamos cantar, aí a camisa vem para cá assim, Espírito do Senhor, Deus fiel, você está entendendo? Aí começa a atormentar o grupo, você está entendendo? Atormentar o grupo, não é porque você está na reunião, não é todo mundo cantando, eita, que bênção, não sei o que, vamos, levanta a mão, aí você, misericórdia, Senhor, aí, vamos orar em nome de Jesus, está repreendido. Quer dizer, é uma batalha espiritual. Se você está numa reunião de célula, você tem que estar ali focado naquilo ali, não é? Você tem que estar orando, Senhor, em nome de Jesus, abençoa a minha célula, não é? Ou então alguém chega e diz assim, não, eu discordo disso aí, esse negócio de estar orando, não, o negócio é beber cachaça. Você, meu Deus do céu, Senhor, você tem ideia, eu estava dizendo aqui para ele, quando termina a reunião de célula lá em casa, eu faço assim, ó, eu fico tenso na reunião, eu fico tenso, porque eu oro para que as pessoas saiam assim, glória a Deus, né? Olha, eu vou orar, Mara, essa semana, eu oro para que saia assim, as pessoas saiam da célula assim, eu vou orar, não, essa semana eu vou ler a Bíblia, eu vou buscar o Senhor, eu oro para que seja assim a célula, mas às vezes eu saio da célula com o coração na mão, porque tem dia que o diabo, ó, eu vou orar, mas não, meu Deus do céu, não vai orar, vai dar tudo errado na vida dele, não é? Então tem que ter. Então, quarto escuta, palavra rema, palavra revelada para atual, que é palavra de Deus dita. Essa palavra, no meu juízo, é para agora. Então, você só consegue atualizar a palavra de Deus, porque tem gente que é expert, estudou isso aqui, aí você diz, ó, só falta uma coisa para você, palavra revelada. É ela sair daqui e você ouvir Deus dizendo assim, faz. Não fazer porque você quer fazer, né? Até Mário ligou para mim, só, pastor, vou botar uma lanchonete, foi? Eu disse, Mário, tu orou, Deus confirmou isso aí, se confirmou, vai embora, vai dar certo. Se não, segura a barra, espera a confirmação, não é? Por quê? Palavra revelada. Porque tem palavra dita, mas Deus disse, mas Deus está dizendo. Deus disse que Pedro podia andar sobre as águas, não foi? Deus não disse? Mas hoje, Deus está dizendo. Para você chegar lá na praia e dizer, não, Deus disse, aí, sim, Deus disse, né? Peraí, irmão, calma aí, Deus disse, Deus está dizendo, não tinha pensado nisso, pois é, pense nisso aí, né? Se Deus estiver dizendo, aí você vai que não vai morrer afogado não, amém?